Sejam bem-vindos a mais um episódio de Direta Sem Café. Hoje o nosso convidado é Pedro Costa, docente da Universidade Lusófona, que está a desenvolver uma investigação sobre a inteligência artificial, que é o tema principal deste episódio. Obrigada desde já por ter aceito o nosso convite, professor. Obrigado, eu. E, em primeiro lugar, queria-lhe questionar o que é que acha sobre as novas tecnologias da informação e comunicação. Qual é o seu posicionamento? Este processo que nós tivemos de evolução das tecnologias e ao nível da comunicação e da informação em particular, leva fundamentalmente 4 fases. Uma primeira fase em que tudo começou, digamos, com a imprensa, não é? Portanto, a edição e a publicação de livros com a imprensa. Depois, numa segunda fase, com a questão dos média impressos, os jornais e as revistas. Uma terceira fase, mais à frente, com o audiovisual. E nesta última fase, onde estamos agora, a internet e as redes digitais. Este conjunto de tecnologias de informação e comunicação essas fases permitiram gerar dinâmicas de comunicação diferentes entre nós, humanos, e permitiram também estruturar de forma diferente as sociedades. Esta última fase, diria Guy Debord, a fase do espetáculo, não é? A sociedade do espetáculo, e faz uma convergência ou mistura um conjunto de artefactos tecnológicos, de dinâmicas tecnológicas sem precedentes. E digamos que na internet e nos meios digitais tudo acaba por convergir. Ora, estamos diante de uma dinâmica onde o som, a imagem, o digital, a transformação permanente, a transformação muitas vezes falsa também, é preciso considerar, permite convergir um conjunto de meios e ao mesmo tempo concentrá-los fundamentalmente nos ecrãs. Ora, isto coloca aqui um conjunto de desafios, de vantagens e desvantagens. Mas há aqui um conjunto de desafios, alguns intitulam isto de uma problemática porque o espetáculo é fundamentalmente a visão, é o visual, e dentro de uma lógica visual o mundo ganha uma dinâmica diferente do passado. O Walter Benjamin falava muito na morte do narrador, quando se começou a assistir à reprodução de livros, revistas em massa, ou seja, a informação começou-se a tornar mais curta e ao mesmo tempo menos densa, ao passo que no tempo do narrador, como ele dizia, existia realmente mais espaço para a história, para as memórias, e com o adensar das novas tecnologias, a imagem ganha a dianteira à história em si, ao facto até, porque a imagem condensa o facto e torna-o propriedade sua, e isto levanta aqui um conjunto de problemas que no passado não existiam e que agora existem e com os quais temos que conviver. Não só a questão de falsificar o facto através da imagem, e é muito comum, mas também esvaziar o conteúdo e fazer do conteúdo qualquer coisa de imagético. Isto cria-nos aqui desafios comunicacionais de vários níveis. Então, com o desenvolvimento da sua investigação, o que é que pretende? O que é que ela assenta? Eu tenho fundamentalmente 2 grandes linhas de investigação. Uma primeira é o estudo do fenómeno da captura da atenção, precisamente. Quando nós estamos diante do reino da imagem, do ecrã, há uma coisa logo à partida que temos que ter em consideração, que é toda uma indústria, toda uma economia que tem como objetivo capturar a atenção daquele que visualiza. Este é um dos primeiros fenómenos. E isso implica muita coisa. Fundamentalmente implica que algoritmos se alinhem e que estratégias de comunicação se alinhem para capturar
aqueles que queremos que nos visualizem. Isto tem uma lógica perversa, porque no fundo há sempre uma lógica capitalista no processo. O Berardi, o Franco Berardi, um italiano, um filósofo italiano, chama isto de semiocapitalismo, ou capitalismo semiótico. Significa que atingimos um nível de sofisticação, de comunicação e de informação, em que a semiótica é a grande arma da economia, do capitalismo. E a semiótica é neste sentido, ou seja, a semiótica que acaba por ser capturada e colocada à disposição depois das grandes massas. Essa é uma das linhas. Uma segunda linha tem a ver com o conjunto de artefactos tecnológicos e digitais e de computação que acabam por se aliar aqui a esta economia da atenção, que é o caso, por exemplo, do machine learning ou da inteligência artificial. Essas duas dinâmicas são um bocado diferentes. O machine learning funciona como uma espécie de captura de informação para depois ceder à inteligência artificial e ela própria articular e agilizar. Portanto, esses dois domínios tecnológicos acabam por vir a ser determinantes, já estão a ser determinantes, por exemplo, nas plataformas digitais. Hoje, nenhuma plataforma digital está isenta de inteligência artificial e machine learning, mas o algoritmo em si, que é um processo, é um bot, é um instrumento de captura de informação para depois ceder às estratégias capitalistas ou dos proprietários das plataformas, acaba por gerar aqui uma dinâmica nova, ou seja, diriam alguns que nós, no seio das plataformas digitais, passamos a ser todos uma espécie de produto. Usamos-as gratuitamente, à partida, mas aquilo que pagamos para lá estar é precisamente a nossa informação, a nossa subjetividade, os nossos conteúdos, os nossos gostos, os nossos desejos, as nossas vontades. Isto, por sua vez, vai gerar realmente um grande intelecto, uma grande inteligência, e que depois acaba por ficar na mão dos grandes dominadores do mundo no processo digital e tecnológico. Então, quais são as suas expectativas para o futuro da inteligência artificial? Como é que vê que isto vai resultar nos próximos 10 anos? Nos próximos anos. Bom, esta minha visão pode ser, à partida, considerada um pouco pessimista, no sentido em que eu coloco sempre a tónica pela perspectiva do capitalismo que se apropria dos meios tecnológicos para depois, de certo modo, impor as suas lógicas. Sim, há aqui um lado de pessimismo. Há um outro lado menos pessimista, mais otimista, que tem a ver com aquilo que se pode fazer com as tecnologias, com as novas tecnologias. No inquérito que tenho a circular neste momento, que se chama Impactos da Inteligência Artificial no Ensino Superior, o objetivo é perceber como é que isto pode vir a transformar, no futuro próximo e já no presente também, o sistema de ensino no geral. E as respostas têm sido interessantes, porque mais de metade, mais de 50% dos estudantes do ensino superior português estão a dizer-nos que sim, utilizam as plataformas de inteligência artificial para estudar e para fazer trabalhos. Ora, aqui, à partida, poderia não haver nada de mal, e pode não haver nada de mal, no sentido em que, se a informação estiver correta, se a informação for validada, isto pode facilitar o acesso a alguma informação que muitas vezes poderia estar dispersa, ou seja, encolhe pelo menos o tempo de busca, de pesquisa e até de dispêndio de energia na investigação. Pode gerar preguiçosos, não é? Sim, pode ser a preguiça mental. Exatamente, preguiçosos, preguiça mental e preguiça também de investigação. Ou seja, o que no passado a investigação significava ser um trabalho laborioso,
afinado, é quase hoje uma interatividade entre o humano e uma máquina. E isto, por si só, é pobre como experiência. Voltando ao tal Benjamin, é pobre por experiência porque não há o processo, ou seja, o processo de investigação. Um processo de investigação é uma aventura, não é? Exatamente, procurar. É uma aventura, nunca sabemos onde vamos ter, o que é que lidamos, encontramos informação alternativa ou informação que não tenha nada a ver e até misturamos. Ora, ao fazermos só uma interatividade com a máquina, a informação vai-nos sair mais ou menos direita, muitas vezes sem autoria, muitas vezes sem citar fontes, etc. E, quer dizer, e poderá haver aqui o problema da apropriação de fontes, apropriação da autoria alheia, apropriação de ideias que depois acabam por parecer do próprio, mas na realidade já estão a circular nesse imenso intelecto. E pronto, enfim, há aqui um conjunto de problemas. Agora, o que eu acho é que o próprio sistema de ensino, quer seja escolar normal, quer superior, vai ter que se adaptar muito rapidamente. E eu digo assim só de uma forma muito simples. Não há, neste momento, no sistema de ensino em Portugal, nenhuma cadeira que dê literacia de comunicação e de novas tecnologias aos jovens, quer ao nível da utilização de plataformas digitais e dos seus desafios, porque são vários, não é? Nas minhas aulas eu dava aquele conjunto de problemas que gerava o uso do telemóvel, como por exemplo nomofobia, não é? A incapacidade de estar longe do telemóvel, mas são sistemas que geram stress, ansiedade, etc. Mas mais do que esses problemas do foro psicológico, também temos outros problemas de foro social, que é como evoluir sistemas de informação, como evoluir sistemas de aprendizagem dentro de uma dinâmica onde existe informação disponível, existe forma de a pesquisar, mas se calhar, como tudo está tão fácil, nós quase que dispensamos a utilização da memória. E onde é que isso pode ser problemático no futuro? Então, eu costumo dizer que, neste caso, é impossível os sistemas de ensino vencerem o digital, as tecnologias, então temos que nos aliar a elas. Mas temos que nos aliar a elas olhando para se calhar para os programas de ensino na sua totalidade e perceber onde encaixar um conjunto de novos conhecimentos, novas ferramentas e novos posicionamentos para no futuro termos jovens e adultos capazes de serem, por um lado, críticos de todo este sistema, mas ao mesmo tempo também utilizadores éticos, essa é que é a grande questão, como introduzir aqui a ética, né? Utilizadores éticos de toda esta informação dispersa e que os chats de inteligência artificial nos dão. Portanto, há aqui um conjunto de desafios que importa levantar. Pois, e há o desafio de não estarmos dependentes das máquinas para fazer trabalhos e investigação. No caso de ser docente de uma universidade, censura um aluno que tenha feito um trabalho com a inteligência artificial? Essa é uma das questões que está no inquérito que está a circular. 63% dos alunos dizem que não contam ao professor que usam os sistemas, portanto usam-os. Apropriam-se das autorias, nem sequer dão conta das autorias, mas essa nem é a parte problemática. Uma outra parte problemática também é terem receio de contar às pessoas que usam os sistemas por represálias, porque a verdade é essa. Ainda não existiu aqui uma alteração. É como se estivéssemos diante de um elefante branco e não quiséssemos olhar para ele, não é? Não existiu ainda uma profunda alteração nas formas de ensino e nas formas de estar relativamente a estas tecnologias. E nós não podemos negar. Ou seja, o desejável aqui é que também o próprio conteúdo e até a natureza dos próprios trabalhos, testes, frequências, o que for, mudar no sentido de ter em consideração este novo ator, este novo elefante branco que está aqui no meio, não é? Então, acha que as pessoas vão se tornar dependentes das máquinas no futuro?
Essa é uma questão interessante. Como vocês sabem, o paradigma da internet das coisas, que é a existência de uma nuvem onde a informação paira e que depois cede a informação para o próprio objeto técnico, seja o que for, até um próprio microfone pode vir a ter internet das coisas. A questão é, no momento em que essas tecnologias se sofisticarem, nós temos dois caminhos. Temos um caminho em que esta informação está demasiado concentrada em poucas pessoas, e aí voltamos ao tal problema do capitalismo. Já não será só semiótico, será mundividente e geral. Ou então teremos uma outra coisa, que é sermos capazes de criar uma cultura de coexistência pacífica com os objetos com inteligência. Digamos assim, os objetos com inteligência. Já há uma teoria, que é a teoria do ator-rede, que pressupõe que os humanos passem a ser considerados como elementos de uma rede maior do que a rede de coisas humanas e não humanas, que tenha como objetivo contar com os atores não humanos em todos os processos. Ou seja, até aqui o não humano nem era considerado numa investigação sociológica, por exemplo. A partir do desenvolvimento de teorias como a teoria do ator-rede, o não humano, como qualquer objeto com inteligência e não só, passa a ser um ator importante nos processos, nos eventos, nos acontecimentos humanos. E eu creio que o caminho será um pouco esse, ou seja, das duas uma, ou fazíamos uma espécie de Rage Against the Machines, uma revolta contra as máquinas, ou estaríamos diante de um universo ficcionado como o do Skynet no Terminator, onde uma superinteligência coletiva quer destruir os humanos. Como não acredito nessas duas alternativas, eu acredito que será possível conviver com algumas regras que terão que ser criadas, com estruturas de ensino e aprendizagem que têm que se adequar a viver com os objetos, com a internet interligados permanentemente. Vamos encontrar certamente essa solução, ou seja, apesar desse pessimismo, há aqui um otimismo de fundo que eu acho que vamos acabar por encontrar. Dou por encerrado este podcast. Acho que a sua participação foi muito relevante para este tema. Obrigada e esperamos contar consigo para os próximos episódios. Obrigada.